a intenção, a intenção aqui do evento é o lançamento de um livro que a gente lançou, o primeiro livro do Novos Profissionais do Direito, né? Que é um projeto que eu venho desenvolvendo há uns 2 anos. E aí acho que essa ideia a gente primeiro formou um grupo de pesquisa, né? Onde a Carol conheceu o Nuno também, que apareceu. E aí, depois desse grupo de pesquisa, veio essa ideia, né, essa vontade de começar a fazer os livros próprios, né? Além de, no primeiro semestre, né, Carol, a gente chegou a desenvolver muitos artigos juntos, né, no grupo de pesquisa para publicar em revistas, né? E aí veio essa ideia da gente fazer o nosso próprio livro, né? No começo, o livro em e-book, depois, e agora, não sei, né? Vamos pensar em começar a publicar os livros, imprimir os livros, né? Buscar uma gráfica tal, começar a imprimir os livros, fazer tudo de uma maneira como sempre foi, assim, né? Por iniciativa própria, né? Sem nenhuma amarra, né? Podendo fazer do nosso jeito e escrever o que a gente quiser, né? Então, eu queria agradecer, então, desse livro, né? O Nuno escreveu ali, acho que é o segundo capítulo, né? O segundo capítulo do livro, Direito Novo Paradigmático, Ecologia, Decolonialidade e Pensamento Sistêmico. E bom, o Nuno eu conheci ele, não sei como que eu conheci o Nuno, na verdade ele apareceu, coisas da internet, né, Nuno? Eu conheci o Nuno antes de eu saber, eu estava ouvindo um podcast e falei, pô, esse cara, que legal esse cara, tal, acho que eu vou buscar. De repente fui ver, ele estava no grupo de pesquisa. É, e não sei, Nuno, se você quiser se apresentar, falar aí alguma coisa antes da gente falar do teu texto, ou já apresentar um pouco do texto. Não sei se a Carol, a Jennifer ou a Ana tiveram a possibilidade de ler também, a Rosivane tiveram a possibilidade de ler o artigo para a gente conversar. Na verdade, a ideia é fazer esses eventos e conversar com as pessoas, né? Até eu estou gravando aqui porque depois a gente vai transferir isso para o podcast do Novos Profissionais do Direito, né? Então, quem quiser fazer pergunta, tá aberto para fazer pergunta, né? A gravação não vai para vídeo, então não precisa ter vergonha de aparecer, porque a gente vai mostrar, a gente vai depois deixar no podcast, né? Do projeto já. E aí, Nuno? Pessoal, boa noite. Boa noite, João Paulo. Prazer estar aqui. E também agora me pegou como é que a gente se conheceu. Agora eu não lembro se foi algum evento que foi divulgado aí por ti, eu me inscrevi e aí ouvi, né, participei, eu acho que como ouvinte ali do evento. E aí depois a gente foi se encontrando, já tinha uma rede formada ali, a gente já estava mais próximo do que imaginava, né? E agora fechando aí essa proximidade com o lançamento do livro, que é uma alegria para mim, poder participar com essa contribuição, e aí da onde eu trago da filosofia para o direito e para a discussão de novos marcos e novas referências, né, para o direito. Então, uma alegria estar participando com vocês aí, poder discutir essas questões num mundo em que a gente vive que precisa dessa discussão, precisa desses temas serem passados a limpo aí, porque a gente não pode deixar solto, né? Bom, então eu sou o Nuno e meu nome científico é Orivaldo Nunes Júnior, conhecido mundialmente em toda Florianópolis como Nuno, e onde eu fiz a minha carreira acadêmica e faço até hoje
na Universidade Federal de Santa Catarina, em filosofia, mestrado em educação e comunicação, e agora terminando o doutorado em planejamento territorial, e onde trabalho como carreira prioritária como indigenista e carreira secundária escritor, e aí depois vai vindo outras carreiras, inclui até DJ nas horas vagas, para dar alegria para os ouvidos, e eu consigo, né, eu tento pelo menos fazer sempre com uma base na filosofia e trazer algumas relações, né, com o que aprendi, com o que sempre me leva a desafiar, né? Desafiar os filósofos para pensar mais coisas, desafiar a nossa realidade para pensar mais coisas e construir coisas novas, né? Agora eu fiquei curioso para saber um pouco sobre música e filosofia. Eu acho melhor a gente parar por aqui e marcar uma outra conversa para falar sobre isso. Até eu lembrei que eu estou lendo o livro agora, né? O segundo livro que foi lançado do Brasil, do Mark Fisher, né? E ele fala bastante, traz muito essa questão de política, filosofia e música, né? Que ele era um crítico de um crítico de cultura, né? E aí eu acho bastante interessante essa ligação, mas é melhor a gente parar esse papo por aqui, né? Acho que a primeira assim pergunta que eu queria fazer e que eu estava pensando nisso agora há pouco, assim, né? Pensando no que a gente ia fazer, você traz, né, ali a binaridade homem-natureza como uma questão de colonização, né? E aí você começa o teu capítulo falando sobre a Grécia, né? Um pouco sobre a construção da Grécia, né? Eu lembro da escola, de estudar história, a questão entre a diferença entre Atenas e Esparta, né? Essa questão da guerra e da cultura, né? Alguma coisa assim. Eu Assim, não entrando diretamente no texto, né, você apresenta ali dois povos que construíram a Grécia, que foram povos que antagonizavam, né, já desde de antes de uma cultura conhecida como grega, né, uma diferenciação entre povos que cultuavam o homem e povos que cultuavam a natureza. É, é isso, assim, queria saber se tem a ver com essa dicotomia que a gente atrás da escola, né, dessa Atenas e Esparta. Assim. Tem tudo a ver. A gente, falando de Atenas e Esparta, pode falar hoje de impérios, né, impérios territoriais, que são os impérios telúricos, né, na linguagem da geopolítica, impérios territoriais versus impérios marítimos, né? Aí, Esparta e Atenas eram um império, cidades, estados, né? Naquela época, que buscavam ocupar o território, uma via marítima, outra via territorial, Atenas mais marítima, né? Esparta mais territorial, e acabaram confrontando-se ali, né? Após as duas tiveram que se juntar, se unir para combater um inimigo comum, que eram os persas, né? E que se conta em alguns filmes, filme 300, filmes que são aí de Hollywood, né? Aquela história da disputa, da busca pela unificação das cidades-estados para combater o inimigo persa, e inimigo deles, né? E aí, aquelas pormenoridades, os detalhes dos filmes, né? Ah, mas vocês são uns pederastas que só ficam discursando e não treinam para a guerra. Aí esses são os espartanos falando dos atenienses. E os atenienses falam, né? E vocês que são uns brutos, que não se preocupam com o mundo intelectual e com a política, né? Aí são os atenienses falando mal dos espartanos. Mas é uma dicotomia muito usada na geopolítica e na filosofia e na própria política, e para diferenciar, né, os povos
da canoa e os povos, né, do território, né? Os povos da pesca, do peixe, e os povos da mandioca, por exemplo. Eu, como tenho uma atividade com os povos indígenas, a gente diferencia também, né? Os povos que são mais ligados aos rios, né? E aos peixes, e outros povos que são mais ligados às partes mais altas dos territórios, né? Dos povos do Cerrado, os povos de região de montanha. Então, né, o ser humano, na sua busca aí por sobrevivência, ocupou vários tipos de território. E essa dicotomia, essa dualidade, ela se expressa no pensamento, né? Aquela frase, né? Não dá para pensar, né? Não dá para trazer uma outra filosofia se não soubermos de qual geografia ela vem, né? Porque se a gente vai analisar hoje a disputa entre o Império Anglo-Saxão, que é Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, né, uma boa parte do Canadá, que a gente chama de o universo, né, o mundo jurídico do common law, contra o universo jurídico dos impérios constitucionalistas, né, do civil law, né? Aí temos a Rússia, a China, o próprio Brasil sendo disputado, alguns países da África, e a gente vê um choque de nações, um choque de modelos jurídicos. E, né, lá no fundo, ali, nas academias, quando a gente entra nas bibliotecas desses países, a gente vê lá o choque filosófico, né? A disputa ideológica, a disputa discursiva mesmo, né? Ali por trás dos fundamentos que fundamentam não só o discurso político, mas fundamentam os princípios constitucionais, os princípios jurídicos, os princípios que levam a elaborar os precedentes, né, de cada região, no caso do common law, no caso do civil law, os princípios das cartas magnas, os princípios das legislações, enfim. E, além desses princípios, né, tem ali os axiomas, né, sendo disputados, os tabus, como se estuda na antropologia, né? O que é tabu? Aquilo que é inquestionável, né? Os axiomas no sentido de a tradução etimológica, né? Dos eixos. O que move essa sociedade? Qual é o eixo? Que se a gente mexer em uma ponta desse eixo, a outra ponta mexe em igual velocidade, né? Então, tudo isso passa por uma facilidade de pensamento que vem, né, muito da construção, ela vem do que a gente chama de filosofia, né? E muito da filosofia vem do universo mediterrâneo, desde os egípcios, os persas, os gregos, os romanos, e a gente vai vendo os fenícios também, os povos que viveram ao redor do Mediterrâneo e que dali partiram, né? Ou por terra ou por mar, dominando outros territórios. Então, a geografia, assim como a geopolítica, é o que move esse capítulo, né? O capítulo 2, para identificar a origem dessa binariedade como uma ferramenta filosófica. E a gente tem um clássico, né, do pensamento binário, que é a dicotomia bom-mal, né? Cidadão de bem ou é cidadão de... O que não é do cidadão de bem, né? E a gente vai diferenciando entre extremos, né? E essa dicotomia perpassa a própria ciência, a construção do conhecimento, e, enfim, posso falar aqui coisas que vocês pensem assim, mas isso é tão óbvio, o que ele está dizendo? É que existem outros povos, e aí que eu chego na parte da filosofia. Será que ela é só, né, dicotômica, ou ela pode ser com outras construções? Então, esses outros povos que eu estudo, eles têm formas diferentes de filosofia, porque também são de outras geografias, de outras cosmologias, e que o primeiro amigo dos filósofos que cai por terra e deita no chão, fica num cantinho chorando, é Aristóteles, né? Com a lógica aristotélica. A lógica aristotélica que ensina para racionalizar, para pensar a partir de pequenas rações, né? O racional, que é
as pequenas partes, né? Divide em Uhum. partes e aí a gente vai organizando essas partes, né? Que, né, por acaso a gente tem ali a ração, né? Que a gente dá para os nossos bichinhos, que é a ração. A gente não pode dar um pacote inteiro, a gente tem que dar por partes, né? O racional vem daí, essas pequenas partes. E aí, então, Aristóteles ensina a excluir coisas que sobram nessas partes, né? Aí é o princípio do terceiro excluído. Se a gente tem 3 ou mais, Aristóteles nos diz, né? Exclua até sobrar 2. Então, a própria lógica ela já é dualista, né? Dicotômica. E aí, para a gente, a partir desses 2, a gente conseguir alcançar o verdadeiro. Então, o verdadeiro é só um desses 2. É uma lógica muito comum para quem pensa assim como os povos mediterrâneos, né? Entre os egípcios, né? Era o sol e a lua, o dia e a noite, né? O dia e a noite, o bem e o mal, né? Isso se espalha assim ao longo da história para outros povos e aí a gente pensa, né? Será que não tem outro jeito? E aí tem esses outros jeitos e Aristóteles fica escanteado quando a gente pensa assim, em vez de excluir o terceiro, né, a lógica do terceiro excluído, se a gente incluir o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e vai incluindo tudo isso, como é que fica? E aí o pensamento se inverte, né? Ele fica de um outro modo, com outro desenho, onde tudo se inclui, cada coisa está no seu local, no seu ponto, no seu fluxo, na sua criatividade, no seu momento, no seu passado, no seu presente e no seu futuro. E aí, para isso, não tem melhor pensador né, do que nosso querido brasileiro, né, geógrafo e advogado, né, jurista antes de ser geógrafo, Milton Santos, baiano, que pensou, né, a partir da geografia e foi construindo o seu pensamento, as suas propostas, né, de incluir os fluxos e as realidades que se complementam, hoje a gente usa muito a linguagem de camada, né? Camada que se sobrepõe, né? Na linguagem da geografia e os mapas que se sobrepõem. Então, o Milton Santos ele ajuda muito a pensar esses tempos que se sobrepõem e que talvez não disputem dicotomicamente, mas convivam, né? Então, é uma proposta de pensar essa multiplicidade, essas miríades de formas né, de construir a nossa realidade, inclusive jurídica, né, dando um chegar para lá na dicotomia e dizendo para ela assim, será que ela não é a origem, a raiz e enfim, né, a causa, né, do colonialismo? Então, a proposta de pensar isso, aí surgiu o título, né, que é juscolonialismo, né, um colonialismo por vias jurídicas que se implementa nos dividindo, nos desorganizando das nossas formas sociais a partir de exclusão dos terceiros, né, a partir de uma racionalidade que exclui os terceiros, onde a gente fica nos nossos campos teóricos e práticos disputando para ser os primeiros, né? Não querendo ser nunca os terceiros. Imagina os quartos, os quintos. Em segundo a gente já não suporta, né? Imagina. Então a gente querendo sempre ser os primeiros, quando cabem todos, depende do momento, depende do propósito, né? Enfim, é um pouco isso que eu trago no artigo, essas reflexões, dando os nomes e as origens, os territórios de onde vieram, os jônicos, os dóricos, né? São todos povos helenos que disputaram com os persas, e aí trago ali algum subsídio mais histórico também. Por que eu acabei aprofundando, né? E agradeço a vocês por ter aceitado, né, a publicação desse artigo junto com os demais, né, nesse capítulo, porque é um papo chato, às vezes ele fica chato. Eu tentei fazer né, contar um pouco com emoção, talvez, ali na descrição, mas fica como fosse um depósito de
históricas de conceitos e momentos, né? E que talvez não façam sentido, mas a intenção era essa, era fazer passar ali um pente fino na dualidade ao longo da história e mostrar como não funciona, né? Para quem pensa multiplicidade, para quem pensa um novo direito, né? E dar essas ferramentas, né, para fazer críticas e também, né, com essa origem ali de dizer, olha lá onde estamos metidos, né? O colonialismo por vias jurídicas que tem a sua origem territorial, né? Lá nos povos mediterrâneos, não é culpa deles, né? Talvez seja uma forma de sobrevivência, que eu também discuto isso, porque não é todo mundo que tem um oceano como a gente tem aqui no nosso Oceano Atlântico, né, no Brasil, e também tem um espaço territorial gigantesco com rios, com céu, com chuva, com tudo, né? Por enquanto, né, temos essa biodiversidade com vários biomas e, né, os pobres europeus, que nem é toda a Europa, é um pedacinho ali da Europa, né? Os romanos, os gregos, ali, aqueles pedacinhos de terra sofrido com sal, com sol, com vento, com chuva, com frio, e aí eles, né, concorrendo por comida, a gente pensa, ou se tivesse uma mandioca lá para eles plantarem, mas não tem, nem o milho tinha, era um trigo e eram outras coisas que eles, né, tinham de subsistência. Então, tudo isso eu discuto ali na relação de mais uma dicotomia, né, entre a escassez e a abundância, para pensar essas diferenças geopolíticas, né? Povos com muita escassez acabam produzindo pensamentos em formas de escassez, né? E a ciência, ela nada mais é do que método, né? Um método de tentar sobreviver em escassez, porque se tivesse abundância, não precisava de economia, né? É. Se tivesse abundância, ninguém estaria roubando um do outro e não precisaria do direito penal para prender, né, um ao outro. E aí também trago um pouco dessa discussão da onde se origina o direito ali, do direito romano, né, também um pouco anterior ao direito, essas questões de ocupação de território alheio por conta da escassez e os espólios de guerra, né, de ocupação, e a distribuição desses espólios de guerra. Aí tem o direito de distribuição de espólio de guerra, o direito que é já de distribuição da produção. Enfim, é uma trajetória que eu sempre não, mas tipo, depois da minha formação em filosofia e comecei a trabalhar com povos indígenas, senti a necessidade de pensar sobre isso, encontrar algumas ferramentas e para pensar sobre isso e aí então depois me encorajei a escrever e agora me encorajei com vocês aí a publicar e poder conversar sobre isso. Essa que é a proposta, né? Poder dialogar sobre isso, identificar os erros, apontar outras coisas, ver se está certo, se está errado, se vale a pena revisitar, se vale a pena abandonar essa ideia do justcolonialismo. Então, tudo isso aí está aberto, né? E agora, a partir desse livro, está criando novos paradigmas, talvez aí com a parceria de vocês. É a ideia, né, no criar direito novo paradigmático, e isso inclui certamente as redes e com certeza essa multipolaridade, né, que eu acho que foi o que mais chamou a atenção no texto, assim, né? Assim, o que me fez, né, o que eu pensei agora, que você traz já desde a razão de Aristóteles essa ideia da lógica, né? E o que se aponta é que essa lógica nasce com Descartes na modernidade, né? Mas, na verdade, não, né? O Descartes, então, ele já traz da lógica grega essa questão do... Ele fala, né, que ele traz da lógica, do estudo da lógica,
ali no começo do livro, né? Às vezes a gente fica com medo, agora a gente fica com medo de ler clássicos, né? Mas geralmente não é tão difícil quanto a gente pensa, né? E o Descartes traz ali no começo ali essa ideia, não, eu estava estudando lógica e eu acho que um método bom de se fazer ciência é separar as coisas até chegar no mínimo, né? E analisar o todo a partir do mínimo. E, e aí um outro autor que também, agora falando um pouco sobre essa questão indigenista, assim, também sobre... Porque quando se fala de novo paradigma, se volta muito para a modernidade, né? É como se você estivesse, como se agora a gente estivesse saindo da modernidade e entrando num novo paradigma, revisitando conceitos que foram excluídos por essa ciência moderna, né? E aí tem um autor que eu acho muito legal, que é o Dussel, e ele fala, né, que a modernidade ela não nasce com a ciência, ela nasce a partir do momento que o homem europeu reconhece o outro, né? A partir de 1492, 1492, acho, né? Que ele chega ali no Caribe, né, primeiramente, e até eu li esses dias, né, que Caribe significa justamente uma pessoa, era o nome dado àquelas pessoas que não tinham razão, né, que eram pessoas que precisavam ser cuidadas, tal, as pessoas, os povos do Caribe, né? E e aí, na verdade, o que me chama a atenção é justamente isso, né? No que você busca não no século XV, depois de Cristo, né? Mas é algo que é uma dicotomia que já existia desde a fundação dos povos gregos. É tipo isso? Tem uma homenagem aí ao humor brasileiro que eu gosto de fazer, uma piada, né? É piada de tiozão, viu? Caroline aí, demais estão ouvindo. É que eu costumo... Meus amigos falam assim, nossa, lá vem o Nuno, ele vai falar de Aristóteles até Ari Toledo, né? Porque a gente, né, acaba rindo, né, das construções filosóficas. Eu não sei fazer cálculo, por exemplo. Eu não vou para engenharia, né? Eu não sei fazer defesa jurídica, não sei, né? Então eu não vou me meter com advogados, né? E por quê? Porque eu estudei outra coisa, eu estudei filosofia. Então o que eu sei é analisar com lógica, eu sei analisar discurso, né? E por quê? Porque eu aprendi as ferramentas, então é isso que eu faço. E aí, então, quando a gente ouve aí, né, viver e ler, né, aquela venda de livro de aeroporto, né? Porque o Descartes, aí encontra um autor assim, bota aquele autor e tal. E, inclusive, eu gosto muito, tem muitos amigos que leem o que vocês já devem ter lido, né? Deleuze e Guattari, que são autores da moda, né? E aí a gente pensa assim, nossa, mas Deleuze até faz umas críticas, né, magníficas. Não. Ótimo, tem que ler mesmo, acho que tem que ler. Mas é que são autores da moda, e antes deles, né, tiveram outros. A questão que a gente, né, gostaria, assim, de ter talvez uma máquina do tempo e ir lá no momento em que esses autores estão escrevendo, ver quais livros estão em cima da mesa e quais livros que eles não citam. É muito comum dos franceses, por exemplo, falar e tal, e não citar ninguém. Não citar, porque a França, enfim, era, né, e ainda tenta ser uma metrópole da racionalidade, né, no racionalismo francês, né, enfim, a França foi destruída pela Primeira e Segunda Guerra há pouco tempo, perto de quando passou Descartes, né? E o Descartes mesmo, ele escreveu ali, né, por volta dos 1400, 1500, 1600, que era um período de caça às bruxas. Antes deles, na Itália, tinham
queimado o Giordano Bruno, que também falou as mesmas coisas, talvez parecidas com o que a física quântica diz hoje, né? E só que a nossa física quântica que a gente assiste aí e tal e vê, ela está dominada pelos ingleses, né? Pelo mundo anglo-saxão. E aí aparece ali algum autor ou outro de língua latina e assim, é uma disputa geopolítica, né? Uma disputa de racionalidade. Um grande exemplo disso é a disputa entre o Império Telúrico e o Império Marítimo, que é entre Leibniz, como Império, né, Telúrico territorial na Alemanha, né, do Império desculpa, o Império Romano-Germânico, né, o Leibniz, com o cálculo diferencial, e do outro lado, né, do mar ali, do Canal da Mancha, estava o Newton, né, Isaac Newton, com o mesmo cálculo diferencial, só que os dois partiram de princípios diferentes, né? O Leibniz calculando a área e o Newton calculando o partido de espaço e tempo, e deslocamento e tal. E assim, né? Eu gosto desse exemplo porque não sei se vocês assistiram já aquela série The Big Bang Theory, e aí eles comentam bastante essa disputa, né? Entre diferentes construções, né? E aí a gente fica olhando assim, porque também Aristóteles ele surgiu depois de que o Islão, né, o Império Islâmico, ocupou a Europa, né? E aí todos os textos que temos até hoje eles foram guardados pelo que a gente também chama de árabes, né, ou persas, enfim, aos povos do Iraque, basicamente, né? Dos iraquianos, dos iranianos, né? E eles guardaram os textos do Aristóteles e a matemática também, a matemática que hoje eu trabalho na minha tese, a matemática fractal, a geometria fractal, ela foi desenvolvida pelos persas, pelos árabes, e ela chegou na Europa com comércio, né? Com compra e venda. O Aristóteles também chegou na Europa com comércio, né? Com compra e venda ali, com a lógica de compra e venda. A matemática que a gente fala muito hoje, matemática Fibonacci, como se fosse um matemático italiano que tivesse criado. Não, isso aí já tinha, desde os chineses, dos persas, né? E aí a gente olha assim, mas por que a gente não vai lá atrás e cita, respeita? Justamente porque estamos numa disputa colonial. Somos uma parte da colônia, que é chamada de Ocidente, né? Que se a gente trocar esse O de Ocidente por a gente dá na mesma, né? Por acidente, toda hora, né? É um acidente, e a origem etimológica, né, da palavra Ocidente, ela também e acidente, elas são as mesmas, porque elas vêm de descer, né? De descer, de caída, de queda, né? De tombo do sol, né? Onde o sol nasce ao leste, né? E onde ele se põe no oeste. Então, nós somos os povos ocidentais, onde o sol se põe, e, né? Tem os povos orientais, onde o sol nasce. Então, isso é geopolítica, é geografia, né? E se a gente não souber de onde que vem a filosofia, o pensamento, a gente corre um risco de estar reproduzindo outros e esquecendo os nossos, enfim, as nossas origens, nossas raízes. E aí a gente começa a se identificar com isso, né? Começa a se identificar quando a gente pesquisa e estuda isso, começa a se identificar, bom, então somos ocidentais, cartesianos, né? Não, somos aristotélicos. Não, então não sou só cartesiano, eu sou aristotélico, porque o que Descartes fez foi pegar os textos de Aristóteles e adaptar para a nova linguagem da época. E aí, então o que somos? Bom, não somos Sun Tzuistas, não somos taoístas, né? E tudo isso é pensamento chinês, oriental, que tem lá os seus 5.000 anos, né? A China tem 5.000 anos organizada como sociedade, e a gente olha assim, bom, aqui no Brasil nós temos 522 anos, né? 522 anos exatos, agora que fez em abril.
né? E o Ocidente tem aí 2.000, 3.000 anos. Estava falando agora dos gregos, dóricos, dos jônicos, né? 2.500, 3.000 anos. Então, somos crianças tentando observar, né? Onde é que está, onde é que não está, o que está acontecendo. A África tem ali os seus 10.000 anos, né, de pensamento, o egípcio, né? 10, 11.000 anos de construção filosófica, e que está no meio da nossa sociedade, entre as igrejas, entre os textos clássicos religiosos, né? De esses textos, como é que a gente chama? Não são canônicos, né? São os textos esotéricos, os textos esotéricos. Mas estão ali formando, né, nosso pensamento, formando e tal. E aí, de vez em quando, isso aparece como uma novidade aí num novo livro de aeroporto, a gente vai lá e compra. Frigiot Capra é muito legal, né? O Capra traz os seus resumos ali, é muito legal. E é importante que tenha isso. Quanto mais referências que unam vários pensamentos do mundo e nos tragam, é importante para a gente pensar novas possibilidades, novos paradigmas, que a gente não pode ficar preso, né, a alguns. E por isso que eu incluo sempre o Ari Toledo na conversa, porque a gente que nasceu na década de 80 aí ficava vendo as piadas né, e hoje é muito comum a gente ter o stand-up comedy, e, né, stand-up comedy, inclusive filosófico, o pessoal tem muitos filósofos que lidam, né, com humor, enfim, e acho que tudo isso, essas descobertas todas, a gente, enfim, encontra, né, identifica ali as correntes que nos prendem, né, as correntes filosóficas que nos prendem, as correntes que nos amarram, né, e aí a gente, identificando elas, aonde é que elas nos prendem, a gente consegue mantê-las, se necessário for, ou rompê-las, né, e criar outras coisas, pegar outras coisas emprestadas e fazer as bricolagens, né, puxar daqui, puxar dali. Eu gosto muito do antropólogo francês Lévi-Strauss, que é um dos pais do estruturalismo, né, na antropologia, e porque ele tentava fazer isso, né, juntar os vários mitos e cosmologias de povos indígenas do mundo inteiro para ver o que tinha em comum, o que tinha de diferente, e ele tinha esse prazer, né, em buscar pessoas que iam fazer etnografias em vários lugares do mundo, pegar aquelas etnografias, ler e ir juntando. E aí ele define, assim, né, no final da vida dele, que era só prazer, fazer isso por prazer, porque não tinha objetivo nenhum, não ia construir algo universal, não ia construir assim uma regra canônica que dali ia sair, era prazer. E aí foi a decepção assim de todo mundo que achava que tinha uma estrutura universal do pensamento e tal, e aí ele dizia, não, era só prazer. Inclusive eu faço a literatura, ele dizia, e aí foi para os franceses foi uma queda, né? Um papa da antropologia sendo encaixado lá como textos literários na biblioteca de Sorbonne, imagina, que seria filosófico e tal. E é isso, né? Somos todos autores de notas de rodapé da história, porque praticamente pensamos as mesmas formas, pensamos as mesmas coisas, de formas diferentes, e elas são milhares de formas, milhares de coisas, e aí a gente vem, às vezes, aí alguém, né, que traz aí uma nova capa, um novo jeito, né, uma nova metáfora, que as metáforas estão espalhadas por aí nos livros, né, as metáforas culinárias, as metáforas, inclusive estava comentando, de Deleuze e Guattari, que é do rizoma, né? Eu ia falar bem isso. Que é a metáfora... Metáfora da biologia, né? Metáfora da biologia. A gente pensa assim, bom, os tiozinhos franceses foram colher banana, né? Que o rizoma é da bananeira, né? Ou de algumas plantas específicas, né? Que aí tem a raiz, tem o rizoma. E a metáfora dos gregos, né? Basicamente, era a luz, né? A luz e sombra. E imagina, a luz e a sombra permaneceu como metáfora por séculos. Inclusive, o Império Católico foi criado em cima dessa metáfora, né? Colocou ali
seres em cima da luz e seres em cima das sombras, né? Para separar, para organizar, né? Alguns que ficavam nas sombras, mas tinham origem na luz, né? E Mas faziam um jogo de xadrez, e a gente ficava morrendo de medo, né? Quando era criança, ouvindo essas histórias, e meu Deus, o que é isso? mas no próprio República, né, de Platão também tem sombra e luz, né? É ali, é ali. A caverna, A e caverna, o fogo, isso. e as sombras, e que será a realidade? Será que é a sombra, será que é a luz? E aí, então, essa metáfora visual, né, foi denunciada por alguns autores, né? Um deles é o Richard Hort, que é um estadunidense, e né, que apontou ali, estamos viciados nessas metáforas, temos que criar outras metáforas. Aí os franceses disseram, não seja por isso, temos aqui a metáfora da bananeira, do rizoma e tal, e aí tem os chineses com as metáforas do ovo que se expande, né, dos primeiros criadores, os primeiros seres da cosmologia, até que esse ovo quebra a casca e aí forma o céu e a terra, e, né, e o Tao tem muito essa origem, né, eu nem conheço o taoísmo, só estou comentando aqui porque são as metáforas, né, e aí isso tudo são diferentes. Eu trabalho com povos indígenas, como comentei, tem as metáforas dos povos de rios, né, que tem dos peixes, a linguagem dos peixes, a conversa com os rios, a conversa com os peixes, conversa com a chuva, né, com a água. E tem outros povos que são mais de locais secos, que aí eles conversam com lagarto, com os pássaros, com os animais que estão ali, né, com os astros, né, com o sol, enfim, cada povo constrói a sua metáfora de acordo com as ferramentas que tem à mão, né? Imagina. E a gente está entrando agora num metaverso, né? Num mundo que é digital, e as ferramentas elas são digitais, são uma parte da criatividade humana, e a gente vê que o nosso universo jurídico, que durante anos foi fundamentado no iluminismo, na luz, né? No próprio conceito de juiz, né? Eu gosto muito de uma tradução que o juiz ele é o Luiz, aquele da luz, né? E o Da aluno é origem. sem luz, né? E o aluno é o sem luz, né? Onde tem a justiça, que ela é filha do deus Júpiter, que é o pai da luz, Jus Pater, né? E a justiça ela seria traduzida para o nosso bom português aqui como a luzinha, ou a luzia, né? Essa é a justiça, a luzinha, é a filha do Luz Pater, né? É onde ela organiza ali a divisão dos espólios, né? A divisão do território, onde cada um tenha um pedaço de luz para poder morar, para poder plantar, ou seja, é a reforma agrária, né? A justiça dizendo assim, se não tiver luz, você não vai conseguir ter a sua plantação, então é preciso medir a terra a partir da luz. Então, essa metáfora da luz muito entranhada no nosso mundo jurídico, e a gente entrando num outro universo, as outras metáforas, como é que a gente vai descrever isso, né? Por exemplo, em vez de justiça, a gente vai começar a falar de pixel, tiça, não sei, agora, porque a gente está em universos digitais, então cada um tem o direito ao seu pixel, ao seu mínimo, né? A gente já tem o Pix aí, que vende pixel, né? Então o dinheiro já não é mais nem falado mais na sua linguagem monetário, dinheiro, real, né? Faz um Pix. Quantos Pix você quer? Não, eu quero 35 Pix. Então a gente vai vendo com muita velocidade as metáforas passando o trator em cima da gente, né? nos colonizando a nossa vida cotidiana, trazendo coisas que são prontas de outros lugares, de outros territórios, e a gente não pensa, não para pensar, não dá tempo de pensar, né? Um pensamento pixológico. A gente não tem ainda isso, né? Como é que a gente vai... A gente está agora tentando entender o que é um pensamento a partir da metáfora do rizoma, né? Imagina a partir que o rizoma perto do que vamos chamar aqui de pixologia, né?
de cada pixel que existe no metaverso. O rizoma ele é quase uma dualidade. Imagina pensar um rizoma. É de 1 para 2 a dualidade, o 2 para o rizoma, que deve ser ali uns 30, 33, né? E a partir do metaverso, com os pixels, que são milhares, aí a gente fica assim, nossa, agora travou, deu bug, bugou. Então, Verdade. é um pouco disso que eu trago, assim, né, Uhum. numa discussão. E aí, só lembrando da tua pergunta, do teu comentário inicial ali, né, sobre o moderno, né? O que é o moderno? O moderno, a tradução de moderno é o modo odierno, e que ele contrapõe ao modo antigo, né? E aí, Uhum. então, o que é o modo antigo? É o modo dos nossos ancestrais, né? Que os romanos chamavam de maiorum, né? O modo dos maiorum, os nossos anciãos, anciãs, anciões, né? Então, o mos, que é modo, método, caminho, né? O mos maiorum, né? O modo como os nossos ancestrais faziam, vamos repeti-lo. E aí vem a moral, né? A moral é a moralidade, né? Nós repetimos, reproduzimos nossos atos cotidianos aquilo que os nossos ancestrais faziam. Então, temos aí a disputa entre os moralistas, né? E os modernos. Os modernos é o quê? É o mos, que é o modo, né? O método de hoje, odierno, hoje, né? Então, a disputa entre o mos maior dos antigos e o moderno, quem acha que venceu foi o moderno, né? Não, nós somos modernos aqui, nós já estamos com coisas do último método, né? Tipo, eu vou usar essa roupa que ela é do último método, que seria, né, a tradução de moderno, né? É o último modo, né? O modo de hoje. Ó, foi hoje de manhã que criaram, como se isso fosse uma coisa boa, que até é boa, né? Pode ser boa, sim. Mas essa disputa entre o moderno e o antigo também caracteriza uma dicotomia, né? Porque a gente olha assim, então estamos pensando em disputar, né? Escolher o método de hoje, as coisas de hoje, e abandonar os antigos, né? Mas e o amanhã? E o depois de amanhã? E o daqui a 100 anos? Onde é que Aí, fica, né? aí Como é que será vai a ficar gente essa coisa abandonado, toda? né? Aí a gente vai ser abandonado pelo E futuro. aí então o método dicotômico ele estanca aí a possibilidade de pensar outros mundos possíveis e o Uhum. rizoma ele permite, né, pensar outros mundos possíveis, mas eu trago essa discussão para a gente ter assim né, umas ferramentas filosóficas talvez Uhum. de novos paradigmas são necessários, né? Nuno, você estava falando, eu lembrei de uma outra frase, você lembrou do Ari Toledo, eu lembrei de outro, talvez não fosse humorista, era apresentador, que era o Chacrinha, né? E isso é uma coisa que eu trago, é uma frase que ele falava que eu achava muito legal, que é, eu não sei se ele queria dizer isso, mas a questão do nada se cria, tudo se copia, né? Eu acho isso muito interessante, essa ideia, não sei se era o tanto de filosofia que tinha nisso, mas, assim, voltando um pouco para a música que você falou, né? Assim, a música ela não é nova, né? Ela cria elementos, ela pega do passado, né? Não, você não vai tirar uma coisa do zero, eu acho. Né? Não existe uma música do zero, né? Talvez exista músicas do zero, né? Por exemplo, a formação do samba ou a formação do, do reggae, né? Que, que talvez elementos muito mais dos povos antigos juntados, né, com guitarra tal ou com outros elementos para a formação de novas músicas. Baixo, né, na questão do reggae, né, que é o principal do reggae é o baixo, né? E aí você falou também do Capra e tô emendando coisas assim para chegar numa pergunta que a Carol me mandou aqui pelo chat e eu vou fazer para você. O Capra, eu escrevendo as minhas coisas, no meu projeto do doutorado, eu falo sobre uma ecocidadania, né? Para se alinhar ali junto com as linhas de pesquisa, né? Falo de cidadania, eu trouxe essa questão da ecocidadania, desse novo paradigma tal.
e aí buscando muitos autores que falam sobre isso, né? Você falou do rizoma e, bom, tem um autor italiano, né, que é, puxa, só me vem um nome italiano que não é o do autor, que fala sobre as plantas, né? Se a gente pensar o modo de se organizar das plantas, né? E como as plantas sobrevivem, porque elas não têm uma cabeça para ser atacada, né? Que é justamente a ideia do rizoma, né? De não ter a ideia das redes, né? Das redes como um todo, assim, de não ter uma centralidade e por isso ser mais difícil de se destruir, né? Eu acho legal que esse autor fala, Stefano Mancuso, né? Mancuso, acho que se ele fosse espanhol, né? Ele fala sobre que as plantas não podem fugir, então por isso elas se defendem de uma outra maneira e continuam vivas, né? E e também a questão de fungos, né? Fungos também é uma construção de redes que então são várias metáforas aí que são bastante interessantes sobre isso. Mas eu estava falando dessa ecojuridicidade e o Capra escreveu um livro com o autor do direito, o Hugo Matei, e eles falam sobre isso, sobre essa ecojuridicidade, e ele fala sobre a importância de uma mudança de consciência, né? E aí eu lembrei disso porque a pergunta que a Carol fez era assim, na tua visão, é possível uma migração de um pensamento dicotômico da ciência, né, e do direito, falando um pouco sobre direito, né, interligado com essas diversas da ciência dicotômica para uma ciência sistêmica, assim, o que você acha que a gente pode buscar essa volta ou essa nova forma de pensar dentro do direito ou dentro da filosofia, como você falou, né, da geografia e tal. É uma questão assim, você acha que é possível ou agora lembrando de uma outra ideia também, né, de metáforas, você trouxe a questão do metaverso. E assim, pô, o metaverso é bem legal, né? Porque eu acho que tudo que a gente. Você falou aí um pouco de uma economia de escassez, né? De escassez e abundância, e você falou o metaverso é uma abundância, né? Se antes você tinha que brigar por terra, brigar por comida, sei lá, no metaverso você não tem um lugar específico, né? Porque você vai ter uma propriedade de um lugar no metaverso, né? Porque, assim, não é excludente, né? Você pode construir a tua casa em cima da casa de outra pessoa, né? Você não vai bater com a pessoa. Mas o que acontece não, né? O que acontece é você construir lugares e que sejam particulares dentro do metaverso. Então, você vai comprar uma roupa de uma grife dentro do metaverso. Assim, pensando, raciocinando, isso não tem o menor sentido, né? Porque você não precisa nem de uma roupa, você pode ser um animal dentro do metaverso, pode ser uma sereia, o que você quiser dentro do metaverso, e você vai criar propriedade dentro de um lugar que isso não faz sentido, não faria sentido, né? Numa sociedade que não tivesse presa em uma metáfora, né? Em uma realidade, que aí eu trago o Fischer de novo, né? Que ele fala sobre essa impossibilidade de se pensar futuros diferentes, né? A partir do que aquele autor fala do Fukuyama, né? Do fim da história, né? Então, eu acho que, assim, na tua visão de filósofo, assim, queria que você trouxesse um pouco sobre isso, assim, né? Eu lembrei também, agora estou lembrando da questão indigenista, eu lembrei também que eu li um livro do... Puxa vida, agora eu vou esquecer. Krenak, e ele fala assim, vocês aí
você é homem branco, né? De uma maneira assim, vocês acreditam muito em vocês, né? Aqui a gente não, a gente acha que o homem é um pouco um ser meio, não é tão bom assim, né? Por isso que a gente é amigo de quem está do nosso lado, né? Das árvores, das águas, assim, não que a gente acha que o homem, o homem é um ser precário, né? Então a gente prefere ser amigo de outras pessoas, de outros tipos de seres, para a gente não ficar tão preso nisso, assim, né? Ficar com pessoas, com seres que estão do nosso lado, né? E aí eu queria saber de você, assim, se você é otimista por uma visão, por uma nova forma de visão, assim. Também, nossa, agora é a última, é a última pergunta sobre colonialismo, colonização, não apenas de territórios, mas de formas de vida, né, dentro dos próprios territórios, assim, né? Aí eu estou lendo um livro chamado Comum, não sei se você já ouviu falar, do Dardot, e o outro autor que eu não me lembro, e ele cita ali a questão da Rosa Luxemburgo, que ele fala que o capitalismo, que a Rosa Luxemburgo diz que o capitalismo ele só existe por expansão, que você só consegue o capitalismo ele só consegue viver por expansão, e por isso que sempre se coloniza, porque senão o capitalismo morre, né? Eu acho que isso até era uma ideia que o Marx trazia, né? Que o capitalismo ele estava fadado ao fracasso, porque ele só conseguiria viver por expansão, né? Por exploração. E aí a gente tem hoje em dia muita questão de pensar um capitalismo verde e a questão internacional de você controlar emissão de gases e tal, mas isso também pode ser uma forma de colonização, né? Porque é uma forma de fora para dentro, né? De grandes para pequenos, talvez, né? E aí eu queria saber de você essa pergunta, assim, trazendo diversos elementos, né? Muitos elementos, que eu também falei um monte. Então, agradeço a tua multiplicidade nas perguntas aí. Não se limitou ao dualismo, jamais se rendeu à dicotomia. E é isso aí. É importante essas conexões que a gente faz, né? E de juntar 1000 possibilidades mesmo com aquela forma filosófica, como é que chama isso? Não é instinto, mas assim, tipo, tem alguma coisa ali que eu estou pensando aqui que parece e tal, né? E é isso aí mesmo, a gente vai construindo, daí vai colocando no papel, vai organizando, depois, ou grava, né? Agora a gente grava muitas coisas, manda um áudio para si mesmo. Não sei se vocês fazem isso, eu adoro mandar áudio para mim mesmo. Estou dirigindo, eu fico mandando áudio no WhatsApp para mim mesmo, com algumas ideias. E aí depois ouço, né? E naquela sequência a gente vê que tem aí enfim, a lógica, né? E que essa lógica não precisa ser não precisa ser uma lógica dual, pode ser uma multilógica. E aí, então, eu me filio a essa corrente filosófica que o Capra ele traz na física, né? Na discussão da física, ali no momento que ele publicou, que ele estava pensando, né? Não era um momento em que ele estava fazendo, talvez, lá o seu doutorado só, né? Ou, enfim, estava separando de um relacionamento, mudando de apartamento, talvez, indo fazer um doutorado da Áustria, ele foi, acho que, sei lá, para os Estados Unidos. A gente vivia na Guerra Fria, né? Então, o pensamento do Capra, ele é um pensamento de tentar solucionar alguma coisa ali na Guerra Fria, porque, né, quem é que chegaria antes numa tecnologia que pudesse salvar todo mundo ou destruir todo mundo, né? Esse era o contexto, né? Sendo que tem alguns pensadores de geopolítica que falam que
a Guerra Fria foi só uma narrativa que, né, que nem a União Soviética, nem ali os outros países ao redor da União Soviética estavam fazendo uma disputa com os Estados Unidos, era mais uma narrativa de filme americano para dizer que desenvolveram, né, e tal. E a União Soviética estava, assim, fazendo a sua própria vida, né, dos trabalhadores lá, do seu modo de governo, do que era o socialismo ali. E era mais, os Estados Unidos eram mais preocupados, né, com a guerra, em esfriar a guerra ou esquentar a guerra, né? Então tem essas vertentes aí que eu sou daquele que incluo tudo, né, nas análises. Bota tudo aí, o que sobrar vai cair da mesa. Né? O que sobrar não salva no HD, ele se perde. E aí, então, com isso, assim, eu acho que o Capra ele deu um grande esforço, né, junto com outros físicos no período dele, e isso é importante. O Capra ele é austríaco, e a Áustria ela já foi Império Persa, assim, tipo, a Áustria já foi, o Império Islâmico bateu nas portas da Áustria. A Áustria foi o primeiro país ocupado ali, né, pelos nazistas, dos primeiros países. Enfim, hoje a Áustria ela é neutra, ela fica. Por quê? Porque a Áustria ela não é só uma questão assim das lideranças da Áustria, né? Não, que a Áustria está numa posição geográfica ali na Europa, porque que ela ou ela vira Turquia ou ela vira França rapidinho, assim, ou ela vira Alemanha. Então ela tem que se cuidar, né? Tem gente de tudo que é lado ali, e eles são um corredor, né? De gente que sai da Ásia e vai para a Europa, passa pela Áustria, se for por terra, né? Assim como a Turquia, assim como a Ucrânia, né? São lugares onde são passáveis, que não precisa subir montanhas, né? São partes mais planas e assim, enfim, pensando isso a partir de, sei lá, de 5.000 anos de história, né? Antes de inventarem um avião, que hoje a gente viaja para tudo que é lado de avião, agora vai viajar no metaverso, mas durante muito tempo esse território ele se constrói a partir, ele constrói um conhecimento a partir de um território. Então, eu acho que o Capra não é à toa que ele foi no tal da física, porque ele estava ali entre o Oriente e o Ocidente, né? O tal e da física. A física, se for traduzir tal também é física, tal é química, tal, né? E é tudo isso, né? E aí eu sou me posiciono nas questões filosóficas como um mero bacharel, viu, João Paulo? Não sou filósofo, não. Filósofo é só depois que morre, e eu estou longe de ser filósofo aí. Né? Eu sei que é diferente aí para os juristas, né? O advogado vira jurista, né? Agora, para o bacharel ou licenciado em filosofia, para virar filósofo, tem que ocorrer algo drástico ali para ele ser reconhecido pelos parceiros, e são muitas disputas, né? E os parceiros não reconhecem enquanto o último não ficar quieto, não responder, né? Daí o cara faz uma pergunta, o outro não respondeu, tá morto. Então agora ele é um filósofo, porque senão ele ia me questionar. Então esses contextos assim, são engraçados, mas é assim que funciona. Na filosofia, né? E nos corredores ali. Né? E aí, então, eu me filio agora, né, no doutorado, aí estou fundamentando o que eu apresento no final do artigo, nas considerações finais, no capítulo 2, que é a proposta fractal de pensamento. Né? E o que é o fractal? É que se a gente pensa com racional, que é a linguagem de razões, né? De racional com porções, né? Porções do todo, a gente divide ela em pequenas razões, né? E como falou do Descartes, o Descartes ele propôs mesmo que Aristóteles, ele não inventou nada. Inclusive, no final, ele diz assim, depois de separar tudo e analisar cada parte, não esquece de juntar. Junta tudo e vê o todo de novo. E a gente, na ciência, como talvez por Descartes ter nascido na França, né? A ciência hoje ela é praticamente uma ciência anglo-saxã, que é diferente do pensamento francês. Por quê? Porque a gente tem
uma coisa simples, assim, né, pessoal do mundo jurídico. Se a gente for olhar lei por lei, e de cada lei a gente for olhar artigo por artigo, e a gente depois não comparar isso com a nossa Constituição, onde é que está localizado na Constituição, nos princípios, nos maiores, né, a gente não consegue advogar, né, a gente não consegue pensar juridicamente. E no mundo anglo-saxão, eles vão lá num condado e observam lá o que tem de precedente naquele condado e não importa o resto, porque desde que, né, não passe das fronteiras daquele condado, né, ou se for um estado, por exemplo, como nos Estados Unidos, o que vale para aquele estado não precisa valer para o outro, salvo se tiver, né, lá na Constituição, nas cláusulas pétreas, né, da Constituição. E então essas partes é o que o Descartes fala, vá nas partes, mas depois observe o todo. E a gente não traz esse observar o todo para o mundo cotidiano da ciência. A gente vai para as partes, e cada vez mais, vai para as partes, para as partes. E aí, então, esse universo racional, eu me filio mais à parte fractal, né? Que é uma linguagem antiga, né? De fractus, mas só que tem um conceito que dessas pequenas razões, né? Tem um conceito que difere dessas pequenas razões quando a gente fala em fractal, que é assim, todas essas razões, elas se reproduzem com as mesmas propriedades em diferentes escalas. Então, por isso, a geopolítica é importante para pensar a filosofia. E aí, ao final do capítulo, eu proponho, né, ampliar a filosofia para a filosofia geopolítica. Porque a gente não pode só pensar numa filosofia política, a gente tem que pensar numa filosofia geopolítica. De onde que vem esse pensamento? Qual é? Mostra no mapa. Ele é daqui, dali? Ele é telúrico? Ele é territorial? Ou ele é marítimo? Ou ele é espacial? Ou ele é cosmológico? E aí, então, né, cosmológico no sentido de uma superestrutura, um pensamento religioso, né? E aí, então, a gente consegue ampliar da filosofia para filosofia política, da filosofia política para filosofia geopolítica, da filosofia geopolítica para uma filosofia cosmopolítica, né? E aí vem um monte de amigos aí que pensam, né, sobre isso aqui no Brasil, a gente conversa muito, e aí o pessoal fala, né, mas Isabelle Stenger, Bruno Latour, Derrida, Deleuze e Descolar, e daí traz um monte de autores, eu falo assim, sim, certo, então estamos escrevendo sobre isso, né? Então está todo mundo compondo, né, esse enredo de novo paradigma e tal, mas eu me filio a uma parte que busca o simples, que é o pensamento que se reproduz em diferentes escalas, né, da mesma forma. E aí eu chamo para a baila o Milton Santos, né, o grande Milton Santos, baiano, está aqui, né, que escreveu ao mesmo tempo que Deleuze e Guattari, né, que pensou a globalização, né, que pensou a geografia, que pensou o direito, né, que é um homem negro, baiano, de terreiro, né, que talvez seja essa a sua influência para pensar o mundo a partir das camadas, né, que se sobrepõem, né, e que ele chamava de rugosidades, né? Ali está uma igreja, ó, o pessoal vai rezar na igreja e depois sai da igreja e vai para o shopping assistir um filme e comer pipoca, né? Coisas que não são compatíveis, porque os pecados capitais que se vai na igreja para rezar, e ele dizia, não, isso é muito comum, né? Eu brinco muito, chamo de sincretinismo, porque é um sincretismo meio cretino, assim, né? Tipo, faz as coisas opostas e a gente não está nem aí, né? Desde que elas não afetem ninguém no território, né? A gente convive, vive, vai num samba, vai, né, numa festa e depois faz mil coisas assim, contraditórias, porque a gente vive a multiplicidade, não se preocupa. Eu digo a gente assim como quem está ouvindo aí em português, né? E quem está assistindo em português, quem está entendendo, né? Talvez uma outra língua, né? Em falar em inglês, essas coisas soariam para o mundo anglo-saxão como coisas cretinas, né? Coisas sujas, coisas assim, mas não pode, tem que ter uma retidão moral, né? E aí, nós, mais dentro desse ocidente latino, a gente, né, nós somos muitos, né? Somos, né, com uma composição
de muitos povos, e muitas leis, e muitas formas, né? E aí, mas tem uma coisa comum, que isso é importante, né, que nesse pensamento, nessa delimitação de pensamento filosófico a partir da fractalidade, né, que tem coisas que se reproduzem no macro, no médio e no micro conforme as mesmas propriedades, né, em diferentes escalas, né? E aí essas propriedades são interessantes a gente observar. Por exemplo, né, não fazer mal ao próximo como não quer que faça a ti mesmo. Ah, mas isso é Kant. Immanuel Kant, lá no Império Alemão, né, lá não sei aonde, tá, em 1700, e publicou o livro. Tá. Sei, mas só que o Kant citou a Bíblia, porque Jesus Cristo já falava isso há muito tempo atrás, de outros meios, e Jesus Cristo copiou isso, né, se existiu ou não, alguém escreveu ali, um personagem chamado Jesus Cristo, né, que era uma linha de filosofia dele, né, que copiou dos egípcios, e aí então a gente vai trazendo, né, lá de trás essas mesmas propriedades em diferentes escalas, onde uma pessoa pode seguir aquela regra, um grupo social pode seguir aquela regra, né, com uma proporção maior escala, né, pode seguir a mesma regra, e um planeta, né, uma espécie, né, uma humanidade pode seguir a mesma regra, né, e contá-la de formas diferentes, né, e apontar princípios cósmicos para seguir aquela regra que não estão, né, no micro ou no médio, né, ou em uma referência de pessoa que contou aquilo, mas estão no baile dos astros, na dança dos astros, no céu, né? Enfim, tem mil e uma formas da gente pensar, fazer filosofia, organizar a nossa vida, nosso pensamento. E aí eu acredito que todas elas são um pequeno pedaço desse grande fractal, ou desse, né? São um fractal dentro desse fractal, que é a proposta final ali do capítulo, que aí eu referencio a quem desenhou o negócio. Eu digo, olha como desenharam já para a gente ver como é que funciona isso, que é o físico Nassim Haramein, que é um iraniano, filho de pais iranianos, que nasceu na Suíça, e, se não me engano, foi morar nos Estados Unidos, e aí ele é físico, ele pensa por números, coisa que eu jamais faria, e é né, um jovem ali, está produzindo muita tecnologia a partir das propostas dele de observar tanto o buraco negro como um nível macro, né? Como a gente viu agora há poucos dias, a foto do buraco negro central da nossa galáxia, né? E que é a física astronômica, né? A gente pensar isso e pensar também a física quântica, né? A física minúscula dos átomos, das matérias, das partículas subatômicas, conforme a mesma lógica, conforme os mesmos padrões. Então, ele propõe ali uns cálculos e um padrão que ele chama de torus. Ele não inventou torus. Torus, aqui no Brasil, a gente fala, quando vem uma chuva muito forte, a gente fala, está vindo um toró. E o toró, o que é? É o ciclone. E o que é o ciclone? É o que a gente teve aqui na região sul agora, a semana passada, né, um ciclone. O ciclone, ele é um torus, né? O formato dele é onde tem as propriedades de ter um centro que ele mantenha o giro, né? O torque, né? Esse giro, e aí ao redor desse giro forma uma capa, né? E aí a gente tem ali dentro forças que a gente traduz como energia, elétrons, enfim, gravidade, né? E várias outras coisas da mitologia científica, né? E também a gente observa, enfim, isso em outras plantas, outros seres, né? Um exemplo que o Nassim Haramein traz, que eu coloco ali no capítulo, é a maçã, né? A maçã como sendo uma árvore, que ela é uma árvore minúscula, que tem ali, né, as sementinhas, como se fosse o caule, né? No caule tem o desenhozinho, quando a gente corta a maçã no meio, assim, e aí a gente vê aquela carne da maçã, onde uma árvore não tem aquela carne.
sólida, materializada, mas teria, né, essa carne de forma com outros nomes, né, que aí ele usa lá como eu falei, energia, mas também como plasma, enfim. Aí ele está indo pensando sobre isso. Eu gosto do que ele produz, né, porque eu acredito que ele traz isso da georreferência dele, né, lá do Irã, lá dos pensadores milenares, e também porque ele teve essas ideias todas visitando as ruínas do povo maia no sul do México. Ele estava fazendo o doutorado dele, foi visitar lá e pensou como é que esse povo fez essas pirâmides aqui e qual o cálculo que eles fizeram. Ele passou a desenhar e a calcular ali com os maias e chegou às conclusões que depois reverberaram para outras influências. A minha função nesse caldo todo do fractal é fundamentar, né, filosoficamente ali, como se eu fosse um arquiteto, eu desenharia prédios, né? Talvez um engenheiro faria cálculos, né? Mas não sou, então, na filosofia, eu me propus a fundamentar o pensamento do Nassim Haramein a partir da história da filosofia, como se constrói, como proposta de pensamento, que a convite de vocês aí de participar do evento, eu mirei isso tudo no mundo jurídico, né? E como é que funcionaria nesse universo jurídico a forma fractal? Simples, nós somos fractais aqui no Brasil em 3 níveis: nacional, né, a União, o nível estadual, né, e o nível municipal, né? Então a gente tem o nacional, o estadual e o municipal, que se organizam via legislação, via regras, né? Então a gente tem a Constituição Federal, as constituições estaduais e sempre me perguntaram por que não chama Constituição Municipal e sim Lei orgânica. Lei Orgânica? E aí eu respondo com toda a sabedoria que eu tenho do mundo jurídico, que eu digo, não sei. Não sei, mas tem dessas coisas, um monte de nome diferente para a mesma coisa, mas até deixo a pergunta para vocês aí, que são da área, mas são formas... Eu tenho um chute que é porque eu acho que é porque só a partir de 88 que os municípios receberam uma, uma colocação, uma autonomia. E aí, antes era lei orgânica, porque não era uma constituição, porque eles não tinham essa autonomia para ter uma constituição, né? Então, por isso se chama lei orgânica, que é uma lei de organização daquele município. É uma outra metáfora, então. Isso. E aí, então, a gente tem a reprodução do nível macro, médio e micro, né? O nacional, o estadual e o municipal, de mesmas propriedades, né? Textos escritos, regras escritas, né? E normas ali que são julgadas, né? Que se não forem cumpridas, se forem... Enfim, nós somos uma estrutura fractal, né? E a lei menor não pode corromper a lei maior. E aí, se a gente entende isso e vai visitar uma comunidade indígena e ouve o Krenak falando, Ayrton Krenak falando que as coisas que estamos fazendo nas cidades e nas fábricas, poluindo, elas não são da forma como foi criada, e isso vai dar ruim, isso vai levar a algo ruim. E o que ele está dizendo? O município, né, uma tradução, assim, né, peço licença ao grande líder Krenak aí, uma tradução seria assim, né, para o mundo jurídico: o município está agindo contra a regra constitucional, contra a regra máxima. A regra máxima não permite que por exemplo, né, façam... vamos pensar uma coisa aí. Muros ao redor de cidades, né? Não se permite isso. E aí vai lá um prefeito e começa a fazer muro ao redor de cidades. E aí o maior olha assim e fala, isso aí vai dar problema. Vamos reunir os nossos maiorais, nossos maioros, nossos moralistas, nossos juristas, né? Aqui, para ver se isso se encaixa nas nossas regras. E aí falam, olha, né, os juristas analisam e falam, não, isso aí não se encaixa. Bom, então o que vamos fazer? Olha,
a princípio não precisamos fazer nada, porque de lá não vai sair, não vai funcionar, porque lá o pessoal vai passar fome, nada vai entrar, e eles não vão conseguir sobreviver muito tempo dentro dessa cidade, e não está de acordo com as regras humanas maiores, nem as médias e tal. E aí, quando o Krenak fala sobre isso, né, ele está dizendo assim, não está de acordo com a natureza, com a criação, não vai dar certo. Já já vem uma onda aí do mar e leva tudo, ou vem sei lá, um raio, vem alguma coisa e vai destruir isso aí. E a preocupação do Krenak é assim, se vocês não sabem disso, estão fazendo aí do jeito errado no micro, vocês não conhecem o procedimento em nível médio e nível macro, né? Vocês estão distorcendo aí no micro. Quando vocês começarem a passar fome, ficarem sem água num prédio, como ele fala, imagina um prédio numa cidade, uma cidade inteira nos seus prédios sem água. Não dá uma semana, está todo mundo fugindo dos prédios. E aí ele fala, né? A nossa preocupação não é com a gente, nossa preocupação é com vocês, porque vocês vão sofrer primeiro, sem água para tomar, sem água para limpar os banheiros, né? Não se habita um apartamento se não tiver né? Ali um mínimo de higiene, né? E aí então ele pensa, né? E aí depois que vocês começarem a passar os seus problemas, aí vocês vão avançar para onde tem essa qualidade de vida, que são nas terras indígenas. E aí nos preocupa, porque vocês vão avançar para cima de nós, que somos aqui, né, cientes de que funciona desse modo, que vocês não estão seguindo. Tá? Então, ele faz uma reflexão assim, que não coloca ali os povos indígenas como prioritários, como né, uma autodefesa jurídica. Ele defende as pessoas da cidade, né? Pessoas que estão vivendo de forma diferente do que manda a Carta Magna dos criadores, né? Desse modo, assim, poderíamos traduzir o Krenak. Desculpa, Krenak, não quis falar traduzir. Quis que complementar, talvez, né? Ou ajudar aí enfim, com outras metáforas, Krenak, para o mundo jurídico. E aí, então, eu acredito que esse formato fractal, ele ficou conhecido depois da década de 70, 80. O próprio Lévi-Strauss reconheceu, num artigo em 2006, o francês Lévi-Strauss, antropólogo, que buscava, né, essas junções de mitos e cosmologias. Ele publicou, foi instigado já perto dos seus 100 anos, né, a escrever um artigo sobre a carreira, e ele falou, não, eu conheci a ideia de fractal com Benoît, enfim, um matemático francês, francês não, polonês, né, que calculou o fractal. Eu conheci depois que eu tinha publicado os meus livros, eu não queria revisar, mas aquilo ali é muito bom, a proposta fractal e tal, e o desenho e tudo mais. E hoje a gente tem essa possibilidade do Nassim Haramein, que está aí nas redes sociais, postando todo dia coisas novas, no Twitter, Facebook, YouTube, né? E o direito, acho que observar isso, o mundo jurídico observar isso, a gente só ganha, porque a gente consegue disputar aquilo que vale a pena mesmo, e não travar muitas coisas, como eu percebo da minha parte que acompanho, né? A gente vai ter um julgamento importante no Supremo Tribunal Federal no dia 23 de junho, aqui de 2022, nesse tempo histórico que estamos falando agora, né? Que já fica gravado pelo eternamente aí, o julgamento do marco temporal em caso de demarcações de terras indígenas, né? Que é uma tese, enfim, que foi criada por juristas para tentar barrar os processos de demarcação de terras indígenas, enfim. E aí a gente percebe assim que não é produtivo, não é de acordo com o procedimento. E aí, uma coisa que eu não comentei, eu trabalhei alguns anos como indigenista oficial na Fundação Nacional do Índio, foi um prazer da minha vida trabalhar com os indigenistas ali. Saí depois para fazer doutorado, espero retornar em um possível governo que nos acolha aí futuramente e que fortaleça essa instituição.
Mas eu ia, né, como indigenista, acompanhar muitos procedimentos onde terras indígenas em disputa, né? Minha especialidade ali em mediação de conflito né, e fazer a moderação, a mediação. E aí, lá com alguns ocupantes, chamados também de invasores ou intrusos, né? E aí comentava assim, não, agora a gente vai começar aí a fazer a retirada de vocês, né? Mas é tudo com muita calma, tudo muito tranquilo. É um processo que não tem só a ver com os indígenas, mas é um processo de Estado, porque está na Constituição Federal. Então, a gente está cumprindo isso aqui e tal, e demora um pouco, e aí eles comentavam assim, esse negócio aí de Estado é demorado, né? Tudo é demorado. E aí eu falava, sim, é demorado, mas vai chegar ao seu final, porque o Estado é igual um elefante. Aí eles diziam, o Estado é demorado porque é igual ao elefante. O elefante anda bem devagar. E eu dizia, é exatamente isso, é como um elefante. É pesado, anda devagar, mas quando pisa, sai de baixo. Aí eles entendiam na hora, assim, e perguntavam, o senhor veio pisar? E eu dizia, não sou eu que piso, não. Eu só aviso quando vai chegar a pata do elefante. E ela está chegando, porque não tem como ir contra demarcação de terras indígenas, direito constitucional, aí se tentar desconstituir uma nação que é constitucionalista, trazer um modelo, talvez, de uma constituição menor, um modelo que a gente tem na cultura que a gente tem agora, enfim, né, posso ter a liberdade aqui de dizer para vocês, né, vendo o sorriso de vocês e o silêncio, talvez, de não questionar a minha proposta de pensar o constitucionalismo fractal, né? E aí, então, pensando que nós somos constitucionalistas fractais, né, tem um macro, médio e micro, a gente virá, talvez, uma espécie de common law, com condados que pensam cada um do seu jeito. Isso não vai dar certo, porque toda hora a gente vai querer ali buscar uma referência maior. Também somos um país aqui com outros países, nossos vizinhos, né? Nós aqui de língua portuguesa e outros países de língua espanhola e suas línguas indígenas, que temos uma influência forte do imperialismo católico, né? Por que não dizer desse modo, né? Que foi o império das leis dos cânones, né? E que não é o cânone que não, um cano que o Papa segurava na mão, e esse cano tinha 1 metro de tamanho, e dizia, essa aqui é a medida de todas as coisas, que era o tamanho do cano, que é uma vara, né? E da onde também vem a metáfora da verdade. O que é a verdade? A veritas, né? O que veritas é no latim? É vara, né? E aí, então, a gente tem um monte de palavras aí que a filosofia nos ajuda a ir atrás, né, como metodologias de buscar etimologia, entender isso no tempo histórico que foi usado. Então, essas varas, essas veritas, né, essas verdades, a gente precisa de algumas referências solipsistas na linguagem filosófica, solares, né, que pelo menos a gente encontre ali, num período do dia, o sol, né, e não fique só nas sombras, né, falando agora da linguagem de luz e sombra, né, mas, enfim, a gente precisa de algumas coisas mais organizadas, porque senão o Brasil, ele, assim como outros países, ele implode, ele deixa de existir como uma nação. E eu estou falando, por exemplo, de outras soluções que surgiram, né, diante desse desafio do juscolonialismo, né, tentativa de colonização do common law sobre o civil law, que é o que eu finalizo, né, a proposta de pensamento sobre isso, né, o que estamos em disputa no mundo hoje, né, qual é a nova onda do colonialismo jurídico? É o common law sobre o civil law, e muitos tribunais no Brasil, tanto federais, né, como estaduais, tirando decisões, né, fundamentadas em livros né, de precedentes dos Estados Unidos, enfim, em histórias outras, que a gente fica pensando assim, cadê a Constituição? Cadê as regras? Né? Cadê o nosso legislativo? Está fazendo o quê que não? Né? E agora, com o novo Código do Processo Civil, onde
esses precedentes com muito cuidado, foi discutido ali como é que eles vão entrar, eles têm que ser analisados, tem que ter, né, as súmulas, tem que ter todas as regras, e então esse é o embate, né? Esse é o grande embate geopolítico do choque de filosofias, né? E aí, então, com isso, eu acredito que, não sei se respondi, João Paulo, mas pelo menos enrolei bem, hein? Enrolei bem, vamos admitir aí. Não, foi ótimo, foi ótimo. Na verdade, a tradução do que você falou desse colonialismo, acho que é ativismo judicial a palavra que tem se usado para isso. Exatamente, isso aí. Eu acho que já ficou bem claro. Queria te agradecer, Nuno, pela participação aqui. A gente já está 1h30 aqui conversando. Muito legal, sempre legal te ouvir e comentar e falar. Não sei se a Carol tem alguma pergunta, a Rosivânia, a Jennifer, querendo falar alguma coisa. Mais uma pergunta rápida aí para o Nuno responder. Não, gente, perguntem aí, ó. Em 2 minutos. Eu vou ter que sair daqui, meu próximo compromisso é só assistir a novela. Tá. Tá muito frio para sair de casa aqui. Carol. Eu só queria parabenizar todos os autores aí do livro. Eu li assim por alto o livro, eu achei assim excelente, tem conexões maravilhosas ali do início ao fim. Todos os textos assim, então, são muito densos. Especificamente falando do Nuno agora, eu amo história. O João sabe disso, amo mesmo. Então, eu acho que assim não tem como a gente compreender o nosso presente e pensar sobre ele sem a gente voltar para o passado, não é? Até porque todo o nosso arcabouço científico que nós temos hoje, ele foi construído ao longo do tempo, né? Ele não surgiu do nada, né? Até mesmo eu lembrei quando vocês estavam falando de Lavoisier, ele dizia: na natureza nada se cria, tudo se transforma, algo nesse sentido, né? Então, a gente tem que voltar para a história, realmente, para poder compreender todos os nossos passos, assim, enquanto ciência. Eu achei muito interessante o texto, assim, todos eles, na verdade. Deu, assim, para abrir muitos horizontes. Então, só queria parabenizar a todos, em especial ao Nuno, que nos concedeu essa palestra, que foi muito boa, assim, maravilhosa. Obrigada, gente. Esse é só Obrigado, o primeiro. obrigado. Esse é Vamos só bate-papo, bate-papo. Esse foi só o primeiro evento, né? A gente vai chamar outros autores também para conversar. Então, mas a ideia do livro é justamente ser um primeiro passo aí, né? E vamos fazer o próximo edital logo. Vou fazer. E aí a Carol, vamos ver se dessa vez a Carol consegue participar, né? Que vai ser muito construtivo para nós. Não, dessa vez eu prometo que eu já estou pesquisando, tá? De antemão, não tem nem edital, mas já estou pesquisando e me organizando aqui para participar também. Então tá bom. Obrigado, Nuno. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. A Isadora está entrando agora. Então, acho que é isso. Vou encerrar nossa reunião. Obrigado, Nuno. Quer dar a última palavra? Eu agradeço demais, João Paulo, tu fazendo todo esse esforço aí no rizoma que vivemos. Tu é um dos nós centrais ali, que esse sim, se cortar a cabeça, a gente se perde, né? Então, permaneça aí com a tua força organizando e estaremos presentes ali a qualquer chamado. E porque é isso mesmo, né? A gente somos nós que fazemos e somos nós, né? De união de linhas, né? Que se embolam ali, criam esses nós mesmo, né? E esses nós, eles às vezes são nós cegos, são nós complexos, nós de marinheiro, mas a gente precisa disso, né? Para pensar e para principalmente apontar soluções para que se expanda esse rizoma, se expanda esse fractal, se expanda esse constitucionalismo, se expanda, enfim, a vida, né? Que a vida ela não para, não. Como dizia aqueles cineastas lá que fizeram Jurassic Park, né? A vida sempre encontra um meio de se reproduzir, né? E a gente é aí, nós somos aqui latino-americano, tem um novo constitucionalismo, tem os novos paradigmas, tem as novas formas, né? Os estados plurinacionais,
e nós vamos inventando formas de expressar aquilo que a gente já vive, né? E é isso aí. Prazer estar com vocês. Estou à disposição para as próximas. É a nossa bomba. Eu achei legal voltando um pouco o Greg News, né, que agora está em pauta aí por causa do Ciro Gomes. Eu lembro que eles falam, eu lembro dessa metáfora, assim, que a gente tem uma bomba aqui, né, uma tanto natureza quanto cultura, né, e a gente pode buscar diversas soluções aqui, né, buscando um pouco do decolonialismo. Eu ouvi uma expressão assim: tem países que só tem uma solução, o Brasil tem diversos, né? O Brasil e a América Latina. Então, vamos lutar aí para buscar os melhores caminhos para nós, para a vida, né? Valeu, então. Um abraço a todos, boa noite, bom final de sábado aí e bom domingo. Valeu. Um abraço, boa noite. Um abraço, tchau. Tchau.